Dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josimara, professora de Educação Física. Para alguns eu tive a oportunidade de me apresentar melhor, mas para outros, nas condições em que estamos, eu ainda não consegui me apresentar. Estou vindo aqui, nesse vídeo, para explicar os primeiros conteúdos desse primeiro bimestre dentro da disciplina de Educação Física, tá bom? O pessoal que estava presente a semana passada conseguiu pegar as explicações na escola, mas por conta de todos os acontecimentos dessa semana, estou gravando esse vídeo para os demais alunos conseguirem ter essas explicações e conseguirem realizar as atividades que serão enviadas logo após o link desse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. Nosso primeiro tema é jogo e esporte. Conseguir fazer a diferenciação entre essas duas possibilidades da educação física. As primeiras questões que eu faço para vocês é se vocês sabem definir o que é jogo, se vocês sabem definir o que é esporte e se você sabe a diferença entre uma coisa e outra, ou se você sabe se talvez elas sejam a mesma coisa, se você acredita que elas sejam as mesmas coisas. Façam essa pergunta a vocês mesmos, e porque agora a gente vai explicar teoricamente como funciona cada uma dessas possibilidades de práticas de atividade física. Bom, o que é o jogo, primeiramente? O jogo, ele é uma prática lúdica, uma prática onde você pode, que você faz por diversão, né? Por prazer, porque você quer, você não é obrigado, né? Você faz porque você gosta daquela prática, você acha divertido, quer se divertir com seus amigos ou até mesmo sozinho, mas você tem que ter fixo em sua mente que o jogo ele não é praticado por obrigação, mas sim porque eu quero e enquanto eu quero. As regras do jogo, quem define são os próprios jogadores. Quer um exemplo? Quando você brinca, por exemplo, de pega-pega e você quer, ou alguém que está jogando quer colocar uma regra, é só compartilhar essa nova regra com os demais e aí essa regra passa a valer. Nós vamos ver que nas outras práticas não há essa possibilidade, tá bom? As regras podem ser mudadas durante o jogo também, o que eu disse. Às vezes vocês podem estar jogando e perceber que uma das regras não está dando certo. Você reúne o pessoal e fala sobre essa possibilidade de mudança e aí mudam-se as regras e o jogo continua da mesma maneira. Há essa possibilidade de mudança. Não é realizada por obrigação profissional. Então, o jogo a gente joga enquanto a gente quer, porque a gente quer e pode parar no momento que a gente quiser também, tá? Não tem obrigatoriedade do uso do uniforme, então para jogar você não precisa ter uma vestimenta própria, adequada e exclusiva para aquilo, e também não há local específico de prática. Você não tem um local específico onde você pode jogar. Como você pode adaptar o jogo pode ser jogado em qualquer lugar. Na sala de aula, na quadra, no campo, em casa, na rua, na casa do amiguinho. Então tem todas essas possibilidades dentro do jogo, certo? Alguns exemplos de jogos. Os jogos de tabuleiro, pega-pega, esconde-esconde, são exemplos de jogos que eu acredito que vocês já conheçam também. Agora vamos diferenciar o esporte. O esporte ele surge principalmente com a possibilidade de competição. Então, o objetivo maior do esporte é competir, é se colocar numa situação em que você está competindo com outra pessoa ou com outra equipe, tá? O objetivo dela é a disputa, é elencar ou chegar a um vencedor, diferentemente do jogo, né? Onde você pratica por diversão. Nós já vemos aí uma grande diferença entre as duas. No esporte, há um código de regras que deve ser respeitado. Então, eu não tenho a possibilidade de modificar as regras, nem de mudar as regras, e muito menos de criar regras novas. Por quê? Porque os esportes eles já têm regras pré-definidas que não podem ser modificadas. Seja elas definindo quantidade de jogadores, tamanho do campo, da quadra ou do local,
a especificidade, as características de cada modalidade, como por exemplo o tamanho da bola, o peso da bola, o formato da bola e por aí vai. Então, no esporte eu não posso modificar as regras, inclusive porque tem uma pessoa conhecida como juiz, mas tem o nome de árbitro, que ele é presente nos esportes e está ali para fazer as regras serem cumpridas, né? Então a gente vê, por exemplo, no futebol de campo e esporte, a gente vê a presença do árbitro, que está ali não para criar e nem para mudar a regra, ele está ali para fazer com que a regra seja cumprida, tá bom? Geralmente no esporte a profissionalização, o que isso quer dizer? Que algumas pessoas dentro do esporte praticam isso como profissão. Então, os jogadores de futebol, de voleibol profissionais, eles têm essa atuação enquanto profissão, diferente do jogo, onde a gente pratica enquanto a gente quer, porque a gente quer e na hora que a gente quer, tá bom? No esporte é obrigatório o uso de uniforme, né, para caracterizar a modalidade e também caracteriza cada jogador. E também há um local próprio e específico da prática. Como o exemplo que eu estou usando é do futebol de campo, você nunca vai ver o futebol de campo esporte sendo jogado, por exemplo, numa quadra. Não há essa possibilidade. Então, o futebol de campo será jogado num campo com o tamanho correto, a bola tem que ser uma bola adequada, os atletas têm que estar uniformizados e tudo mais. Mas aí vocês podem me perguntar, o futebol ele só é esporte, professora? Não, eu posso praticar o futebol enquanto jogo, tranquilamente, modificar suas regras, utilizar as regras do futebol para outro espaço, como por exemplo na quadra ou na rua. Só que aí a gente tem que saber diferenciar quando eu estou falando do futebol esporte e quando eu estou falando do futebol jogo. E para isso a gente tem que analisar as características de cada uma dessas modalidades e colocá-las dentro dessas comparações que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Bom, no sexto ano a gente vai falar bem mais especificamente dos jogos, então a gente vai conhecer quais são os tipos de jogos com os quais a gente pode dividir, né? Vamos lá. O primeiro tipo de jogo que a gente vai conhecer são chamados de jogos competitivos. Como o próprio nome diz, são aqueles tipos de jogos que estimulam a competição. Mas aí vocês podem me perguntar, mas professora, a competição não é uma característica do esporte? Também. Mas existem jogos que também são competitivos, como por exemplo o pega-pega, né? Onde a competição é conseguir tocar no outro e passar a vez de pegador para outra pessoa. Isso é uma competição. Só que, diferentemente do esporte, o jogo competitivo, a gente tem que entender que o importante é participar e não somente ganhar, né? Tem apenas um ganhador ou uma equipe ganhadora. Mas o importante dentro dos jogos é entender que o importante é participar, é estar presente, é competir e não somente ganhar. Dentro dos tipos de jogos, nós também temos os jogos cooperativos, que, como o próprio nome diz, é aquele em que exige-se um pouco de cooperação, de ajuda, de auxílio, onde os próprios jogadores têm que colaborar com os outros, né, trabalhando em equipe. Quer um exemplo desse jogo cooperativo? Quem conhece o pega-pega corrente, onde você usa as características do pega-pega, mas você precisa da colaboração de quem você já pegou para que a pessoa dê a mão para você e vocês juntos, trabalhando em equipe, consigam pegar os demais jogadores. Dentro dos tipos de jogos, nós também temos os jogos de tabuleiro ou de mesa, que são jogos que utilizam algum tipo de instrumento, como o próprio nome diz. Eles podem usar cartas, o próprio tabuleiro, peças e também a mesa. Aí vocês podem me dar como exemplo o tênis de mesa, o pebolim, os jogos que envolvem cartas, como o Uno, os jogos que envolvem tabuleiro, como a dama, o xadrez, a trilha, são todos exemplos de jogos de tabuleiro ou de mesa. E nós também temos, agora eu acredito que vocês conheçam muito mais, são os jogos eletrônicos, né? Que são jogos que, para serem
atingidos e jogados, eles necessitam de algum meio eletrônico, seja a internet, o próprio aparelho celular, videogame, televisão, computador e etc. Eu acredito que a geração de vocês tenha muito mais contato com esses jogos eletrônicos, até porque o celular está bem difundido, né? Mas nós temos que conhecer os outros tipos também. Até aqui a nossa aula prosseguiu. Era isso que eu tinha para explicar para vocês. Agradeço a atenção e vou postar uma atividade para vocês fazerem para mim para entregar nas próximas aulas. Até mais, pessoal!